Olá, meus irmãos, espero que vocês estejam bem, paz esteja com todos. Mais um sábado. A pergunta que eu quero começar esse vídeo é: o que você prefere na sua vida? Bênção ou maldição? Ah, Thiago, essa é fácil. Eu prefiro bênção. Todo mundo quer bênção, ninguém quer maldição. Se a pessoa não tiver bem na cabeça, mas todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer receber coisa boa. E a palavra de hoje é sobre isso. Escolhemos bênção ou escolhemos maldição? A mensagem de hoje está escrita em Deuteronômio, capítulo 28. É um capítulo muito grande, muito extenso. Eu vou resumir, para a gente poder conversar. Só que ele fala sobre isso. Ele fala sobre bênçãos e maldições. Então, ele é para quem não acredito que grande parte sabe, mas ele é o quinto livro, da série do Pentateuco, ou foi escrito por Moisés. O Pentateuco são os cinco livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. E Deuteronômio é o último dele, que a tradução quer dizer segundo a lei, ou seja, é uma revisão da lei que foi dada ali no Monte Sinai para o povo antes de atravessar o Jordão, antes de entrar na Terra Prometida. Então foi lançado duas opções para o povo. Se você seguir os meus mandamentos e a minha lei, haverão essas bênçãos que te acompanharão, a vocês e às próximas gerações. Se vocês não seguirem os meus mandamentos e os meus ensinamentos, serão amaldiçoados desta maneira. Aí você fala assim, tá, mas qual prazer Deus tem em amaldiçoar o seu povo? Nenhum. Tanto que, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, são 68 versos do capítulo 28. Do 1 ao 14 são bênçãos pela obediência. E do 15 ao 68 são maldições pela desobediência. Então, só aqui, pela lógica, não compensa desobedecer. Por quê? Você tem 14 versos falando de bênção. E essas bênçãos você vão ver que elas são plenas. Ou seja, ela atua em todas as áreas que precisamos da vida. Só que as maldições, elas vão além daquilo que você pensa. Então, recapitulando. Moisés estava ali recapitulando com o povo. Se seguirem a lei que foi dispensada ali no Monte Sinai, bênçãos. Se desobedecerem, amaldiçoados serão. Eu não vou ler porque é muita coisa, mas eu vou resumir para todos. Então fala aqui, os primeiros 14 versículos mostram as bênçãos que vêm sobre aqueles que ouvem e obedecem a Deus. Principais bênçãos: exaltação entre as nações, prosperidade no campo e na cidade, frutificação da família e do trabalho, vitória sobre os inimigos, abundância de provisão, direção divina, estabelecimento como povo santo, influência e liderança, porque tem um capítulo que está escrito assim, um verso: serás por cabeça e não por cauda. Esse aqui eu vou ler para vocês. O versículo 13: o Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima e nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno. O principal problema que Moisés enfrentou liderando aquele povo foi a questão da desobediência com relação à adoração a outros deuses. Eles insistiam em fazer imagens, insistiam em prestar culto a outros deuses que não o único Deus de Israel, o Senhor. Então, irmãos, esse capítulo é um capítulo muito simples, mas ele é muito complexo. A gente poderia ficar falando aqui sobre horas. Então fala assim, na lógica, não vale a pena. Por quê? Exaltação, prosperidade, frutificação da família, vitória, abundância, direção, influência e liderança. A obediência gera vida, prosperidade e estabilidade. Deus nunca quis amaldiçoar o seu povo. Ele sempre quis abençoar. Só que Ele quer que a gente faça isso com o coração e de maneira espontânea. Ele não quer que a gente fique fazendo sacrifício e adoração por medo. Porque imagina você não ter o respeito e a sinceridade daqueles que se relacionam com você.
Da mesma maneira é Deus. E a bênção não está ligada diretamente à força do teu braço, mas ela pode estar ligada diretamente com a sua boa vontade em fazer a vontade de Deus e do Senhor Jesus. Você fala, mas como que eu sei isso? Estudando as Escrituras, os mandamentos e os ensinamentos acerca do reino. Se você pegar ali nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali conta toda a história e muitas parábolas que dão ensinamentos sobre o comportamento do verdadeiro cristão sobre o reino. E esse comportamento, muitas vezes, ele é na contramão do mundo. Por isso que muita gente lê e não coloca em prática, porque não faz sentido. Sabe aquela pessoa até brinca, aquela história de dar outra face? Quem quer dar? Bênçãos e maldições. Não compensa entrar em desagrado de Deus. A única coisa que o Senhor queria naquela revisão que Moisés estava antes deles cruzarem o Jordão, era reafirmar o quê? Isso aqui, ó, reafirmar a aliança dele com o povo, para que o povo demonstrasse total fidelidade à aliança com o Senhor Eterno Deus. Eu sei que muitas vezes você pensa assim, eu faço tudo a Deus, eu tento seguir os ensinamentos, os mandamentos, eu amo sinceramente Deus e Jesus, mas as coisas para mim não vão bem, eu não estou prosperando, me falta isso, estou carente daquilo, eu sofro opressão daquele lado. Irmãos, muitas vezes a gente passa provas, e isso daí também já foi escrito e dito por Jesus, porque no Novo Testamento fala, no mundo sofrereis aflições. Então, não quer dizer que você ter a bênção e alguns percalços, algumas tentações e algumas provas não irão vir. Você pode ter a bênção, mas você também pode estar passando por uma prova. Isso necessariamente não quer dizer que você é amaldiçoado. Eu vou citar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu trabalho com comércio online, né? Então a gente revende muitos produtos. Um certo dia, no passado, a gente estava na busca de novos produtos, né, para acrescentar na loja, no portfólio. Entramos num bazar, num distribuidor. Era uma loja muito grande, mas pensa numa loja grande. E tinha artigos gerais. Então a gente andou por diversos corredores, batendo o olho só assim em alguns produtos. Chegou em determinada prateleira. Eu parei, o meu sócio estava comigo, nós paramos. E aí a gente viu um determinado produto, pegamos ali, olhamos, aquele produto chamou a atenção. Pois bem, fizemos a compra de algumas unidades, colocamos à venda, esse produto começou a vender bem, depois nós compramos mais, e nós compramos mais, e nós compramos todo o estoque da loja. Nós nos tornamos uma loja de venda quase exclusiva por um tempo desse produto. Eu não quero falar o produto porque não interessa o produto. O que interessa é o quê? Esse produto foi uma bênção que o Senhor colocou na nossa vida. Por quê? Vamos pela lógica da coisa. Numa loja, ali devia ter talvez uns 10 mil itens por baixo. De 10 mil itens, um único item chamar a atenção, entanto que daquela loja nós compramos um único item. Nós repetimos a compra, compramos, vendia tudo. Compramos, vendia tudo. Compramos todo o estoque do distribuidor, vendeu tudo. Hoje, esse produto nós compramos diretamente de uma fábrica na China para poder continuar vendendo o ano inteiro. Você fala assim, vocês são bons, vocês souberam escolher o produto. Você pode pensar isso, mas o que eu penso eu sou comedor de arroz e feijão igual você que está me assistindo. Eu tenho a mesma chance de você. O que nós tivemos neste caso foi uma bênção, porque o Senhor preparou este produto para que pudéssemos vender da maneira que está vendendo. Uma outra forma de eu te explicar sobre bênção e maldição. Aí você está falando assim, Thiago, estão querendo falar que você é melhor? Não, não sou melhor. O Senhor teve misericórdia de nós e nos abençoou com esse produto. Quer saber o que é uma bênção? Imagina o seguinte, você tem um barco, 2 barcos a remo, não está ventando. Então, o barco vai andar conforme você remar. Cada remada, ele dá um impulso. Cada remada, ele dá um impulso. Quando vem o vento,
você levanta a vela, o vento vai a favor, você pode continuar remando, mas se você quiser parar de remar, a força do vento na vela, ela vai te levar até muito mais rápido do que o seu próprio braço. O que é isso? Bênção. Quando o Senhor entra na sua vida e Ele quer te abençoar, Ele manda esse vento na sua vela, do seu barco. Meu irmão, não queira saber o que é o tamanho de uma bênção e o favor, a diferença que faz numa vida de uma família, num negócio, porque a gente tem isso daí lá dentro da empresa. Tem produtos que a gente vende e tem produtos que são abençoados. Não é um só esse. Esse foi um exemplo. Tem outros produtos abençoados, que foram produtos que apareceram, que surgiram, que nós não fomos atrás e também não ficamos atrás, mas foi produtos que o Senhor colocou para que pudéssemos vender na loja, e são produtos abençoados, ou seja, foram favores que o Senhor fez para nós. E Ele pode fazer por vocês também, qualquer que seja o seu negócio. Não necessariamente uma venda, às vezes um serviço, às vezes um cliente que aparece. Tudo isso é bênção, irmãos. Então, o que eu posso dizer para vocês é: não compensa entrar em conflito e desobediência. Aí ainda tem aqueles, que falam assim: eu conheço gente que se diz ateu e ainda assim os negócios dele vão bem, tem um carro importado, mora numa casa bacana. Eu acredito que sim, porque o sol nasce para todos, para os fiéis e para os infiéis também. Só que, na minha opinião, eu sou um cara lógico. Na minha opinião, vale muito mais a pena do que você ficar remando só com a força do teu braço. Vale muito mais você ter o vento na sua vela, do seu barquinho, e você descansar na providência divina. Fique na paz.